Olá, agora iremos apresentar o nosso seminário, a disciplina de Genética, com a temática de distrofia muscular. Esses serão os tópicos que serão abordados na nossa apresentação. Eu vou falar sobre o contexto histórico das distrofias musculares. No início do século XIX, o cirurgião escocês Charles Bell foi um dos primeiros a relatar casos progressivos de fraqueza muscular. Logo após, Edward Miriam analisou tecidos musculares de meninos afetados e descobriu algumas alterações microscópicas. Mas foi o francês Guillaume Duchenne que em 1858 documentou o caso de um menino de 9 anos e anos depois documentou mais 13 casos semelhantes. Duchenne observou que a doença afetava principalmente meninos, era hereditária e poderia chegar a um comprometimento intelectual. Ele achava que essa doença tivesse uma origem neurológica, o que nós descobrimos que é incorreto, né? Atualmente a gente descobriu que é incorreta essa afirmação, porque no final do século XIX e início do século XX, médicos como Ernest Lenden e William Erbe começaram a classificar as distrofias e separaram elas de doenças nervosas. Em 1879, William Gowers descreveu um sinal clínico muito importante, hoje mais conhecido como sinal de Gowers, que é a forma como os meninos levantam do chão, como eles apoiam as mãos e os pés. Eles apoiam as mãos completamente no chão e depois apoiam no seu próprio corpo para conseguirem se manter eretos. Na década de 1950, ocorreu a identificação da distrofia de Becker, onde ela foi separada da distrofia de Duchenne, foi diferenciada. O grande salto ocorreu nos anos 80, mas mais especificamente em 1986, que com o uso de tecnologia de DNA recombinante, pesquisadores descobriram que no caso de algumas formas da distrofia muscular, foi identificado um gene específico no cromossomo X e a ausência ou deficiência da proteína distrofina. Esses avanços, eles permitiram o desenvolvimento de testes moleculares para um diagnóstico mais preciso e abriram caminho também para pesquisas sobre terapias genéticas e celulares. Nos anos 80, a geneticista Mariana Zast teve um papel fundamental no estudo das distrofias musculares, atuando tanto na pesquisa genética quanto no apoio de famílias afetadas. Em 1981, foi fundada a Associação Brasileira de Distrofia Muscular, que se tornou uma referência nacional, tanto no atendimento quanto na reabilitação de pacientes com diferentes formas dessa doença. Em 2001, o SUS passou a oferecer assistência domiciliar ventilatória para esses pacientes, o que os auxiliou bastante. Em 2014, essas doenças passaram a fazer parte das diretrizes nacionais de doenças raras. E mais recentemente, tivemos avanço na conscientização pública, quando foi criado o Dia Nacional das Distrofias Musculares, que foi no dia 7 de setembro em 2017. Porém, em 2024, foi sancionada a lei que insere esse dia no nosso calendário nacional, a Lei número 14.927. Olá, meu nome é Julia Stephanie e agora irei falar alguns aspectos gerais sobre as distrofias musculares. É importante a gente começar compreendendo o que ela é, né? E segundo Salles, elas são um conjunto de doenças de origem genética que vão afetar o músculo causando fraqueza nele.
O nosso músculo, quando ele está em seu estado saudável, ele vai desempenhar como principal função a sustentação do nosso esqueleto, o que colabora para a movimentação das articulações e, consequentemente, os nossos movimentos que a gente costuma fazer no dia a dia. No entanto, as pessoas com distrofia muscular, o músculo não vai conseguir executar a sua função como deveria, pelo fato do músculo estar em constante degeneração e assim ele não consegue dar 100% de si. Por isso, muitas vezes, as pessoas com distrofia musculares, elas têm seus movimentos bem limitados. Falando agora sobre a frequência da distrofia muscular, ela é uma das doenças genéticas que mais acometem pessoas no mundo e a sua incidência é de 1 para 3 mil. Ou seja, a cada 3 mil pessoas nascidas, uma vai ter distrofia muscular. Também é importante a gente ressaltar que não existe apenas um tipo de distrofia muscular. Atualmente são conhecidas cerca de 30 tipos, e esses tipos eles podem ser classificados de acordo com a parte na qual é afetada do corpo e também a forma na qual ela é herdada, de qual forma essa herança é passada. Devido ao tempo, a gente vai focar em apenas 3 tipos de distrofia, que são a distrofia muscular de Duchenne, a distrofia muscular de Becker e a distrofia miotônica do tipo 1. Agora eu vou falar de forma geral sobre o diagnóstico e sobre o tratamento e posteriormente meus colegas eles vão se aprofundar nisso. Começando pelo diagnóstico, que pode ser feito de diferentes formas, vai depender do médico que está ali na frente avaliando o caso, mas normalmente tudo começa com a investigação dos sintomas do paciente e associando as distrofias já conhecidas às doenças já conhecidas. Depois é feita uma análise da família para ver se há a presença dessa distrofia em algum ponto. Isso pode ser feito através do eretrograma, pode facilitar nesta hora. Mas também para fechar o diagnóstico pode ser requerido alguns tipos de exames, como exame de sangue, exames de imagem e também o exame físico com o paciente. Falando agora sobre os tratamentos das distrofias musculares, que infelizmente não se sabe uma cura para elas atualmente. Por isso, esses tratamentos são de extrema importância para os pacientes, para melhorar ali a qualidade de vida deles. A gente pode citar aqui a assistência à mobilidade, que vai estar envolvido aí uma série de exercícios e também a atuação do fisioterapeuta nessa parte. Também pode ocorrer a necessidade de uma intervenção cirúrgica e também a intervenção medicamentosa, que é a mais comum nesses casos. Eu também trouxe outro ponto que não é o tratamento em si, mas que é de extrema importância para o paciente, que é ali uma criação dos grupos de apoio, também um suporte do psicólogo, porque não adianta tratar apenas o físico e deixar o emocional de lado. Olá, eu me chamo Lorena e eu, juntamente com Renali, ficamos responsáveis por abordar um pouco sobre a distrofia de Duchenne, conhecida também como DMD. Bom, essa distrofia ela é uma doença hereditária recessiva e alossômica ligada ao cromossomo X. E como vemos no heredograma, indivíduos do gênero masculino possuem maior probabilidade de possuir essa distrofia, enquanto as mulheres geralmente são portadoras assintomáticas da doença. Além disso, essa distrofia ela vai ser caracterizada como progressiva e letal, sendo a distrofia muscular infantil mais comum do mundo, com incidência de cerca de 1 a cada 3.500 meninos nascidos vivos. E, a título de curiosidade, ela foi descrita pela primeira vez em 1861, através do neurologista Dr. Duchenne. Bom, passando aqui um pouco agora para falar sobre essa mutação. A mutação vai ocorrer no gene DMD. E esse gene ele vai ser responsável por sintetizar a proteína distrofina, que vai estar relacionada tanto na estrutura como na funcionalidade das fibras musculares. Além disso, esse gene ele vai estar localizado na região XP21. Isso quer dizer que vai ser no braço curto do cromossomo X, na região 21. E como esse gene possui um grande tamanho, cerca de 2,3 milhões de pares de base, ele vai estar sujeito a diversas deleções, mutações pontuais e duplicações, fazendo com que a leitura dessas proteínas seja alterada e formando uma proteína disfuncional, ou seja, numa distrofina não funcional. Bom, aqui agora eu trouxe um vídeo para mostrar o que está acontecendo com essas fibras musculares, dentro delas, quando a gente tem essa mutação, quando a gente tem uma distrofina não funcional. Então eu trouxe um vídeo para ilustrar
Ela foi tirada pelo YouTube e vai representar justamente essa fisiopatologia. Bom, eu tô iniciando aqui o vídeo. Bom, no começo do vídeo, a gente vemos, né, a distrofina, essa corda vermelha, e ela vai ser responsável por fornecer estabilidade estrutural para a fibra muscular durante as contrações, fazendo com que essa célula ela não se rompa. Dessa forma, ela vai fazer uma ligação super importantíssima, sendo parte essencial do complexo distrofina glicoproteína. Então, ela vai se ligar ao citoesqueleto, se ligar à membrana plasmática e à matriz extracelular, fazendo com que, durante as contrações, essa célula não se rompa. Quando a gente possui essa mutação, a gente tem uma distrofina disfuncional, ou seja, que não vai estar acontecendo essa ligação. Por isso, né, com o andar do vídeo que nós estamos vendo aqui, a gente não tem essa ligação feita, né? E essa ligação não feita vai contribuir para que a cada contração a membrana plasmática ela sofra fissuras, rompimentos, fazendo com que ela tenha maior fragilidade e maior permeabilidade, fazendo com que substâncias, íons, enzimas saiam e entrem na célula com maior facilidade. Bom, a exemplo desses íons que podem entrar com maior facilidade, a gente tem os íons de cálcio. E os íons de cálcio são responsáveis por ativar as proteases. E as proteases, né, ela tem a responsabilidade de ficar eliminando as proteínas não funcionais ou velhas. Porém, com esse descontrole de cálcio chegando na célula, o que vai acontecer é que ela vai começar a atacar as proteínas novas e funcionais, contribuindo assim para uma necrose muscular progressiva. Bom, outros exemplos que podemos citar são as enzimas queratina-quinases, né? Que são enzimas que podem sair com maior facilidade, né? Devido a esses rompimentos, e elas são responsáveis por armazenar a energia necessária para realizar as contrações. Então, a gente vai ter essas enzimas saindo, né? Entrando na corrente sanguínea e a fibra muscular, que precisa dessa energia para fazer contração, não vai ter essa maior disponibilidade, fazendo com que tenha fraqueza muscular, né? E com o avanço dessa doença, a capacidade das fibras musculares de se regenerar vai sendo perdida. O que vai acontecer é que o corpo, né, como ação natural, para querer tampar esses espaços vazios, vai começar o processo de cicatrização, substituindo agora as fibras musculares por tecidos fibroso e adiposo, fazendo com que, né, resulte em um músculo não funcional e rígido. Oi, gente, me chamo Fátima Renale e hoje eu vim explicar para vocês um pouco sobre a distrofia muscular de Duchenne. Eu não sei se tá certo a pronúncia do Duchenne ou é Duchenne, enfim, eu estou falando Duchenne, mas se estiver incorreta a pronúncia, me perdoe, tá? Bom, para começar essa história, vamos entender o que é a distrofia muscular de Duchenne, né? A DMD. Bom, a distrofia muscular de Duchenne, ela é uma doença genética rara e progressiva que afeta principalmente meninos. Bom, essa doença ela começa com uma mutação no gene DMD, que está localizado no cromossomo X, que o que é que acontece, né? Ele tem um cromossomo X que, com essa mutação, ele vai impedir a fabricação, a produção de uma proteína chamada, uma proteína extremamente importante para o nosso corpo humano,
e para, para os nossos músculos, desculpa, que é a distrofina. Sem distrofina, os nossos músculos, eles começam a degenerar com o tempo. Bom, a manifestação clínica, né? A distrofia, né, a DMD, eu vou falar como DMD para a gente dar uma resumida, para não estar falando sempre o nome da doença. DMD, ela começa a se manifestar a partir dos 2 aos 5 anos de idade, né? As crianças vão ter dificuldades para correr, pular e também ficar em pé, né? Se levantar, por conta que qualquer ação que tenha os membros inferiores, as crianças vão ter dificuldade de realizar os movimentos, né? Um sinal bem típico é a pseudohipertrofia da panturrilha, que é como um acúmulo, é como um músculo bem maior, né? Um acúmulo, sendo que é um acúmulo de gordura que está na sua panturrilha, né? A gente acha que é um músculo aumentado, mas é apenas o acúmulo de gordura na nossa panturrilha. Com o tempo, a fraqueza muscular ela vai se agravando e piorando ainda mais os casos, principalmente nos membros inferiores. Vão surgir as complicações cardíacas e respiratórias. O diagnóstico, ele geralmente é dado bem cedo, né? Ele começa com um exame de sangue, no qual a gente vai analisar os níveis da CK, né? Que é a creatina quinase. Quanto maior o nível de creatina quinase no nosso sangue, mais vai demonstrar que pode haver uma lesão muscular e aí a gente vai diagnosticando aos poucos o nosso paciente. Também outra forma de diagnosticar é feito um teste genético que a gente vai identificar a mutação no gene DMD. E também tem a biópsia muscular que eu coloquei, porém não é mais tão usado hoje em dia, né? Que a biópsia muscular, a gente vai confirmar a presença, né? A falta da presença, a ausência da distrofina no nosso músculo. Bom, e qual é o tratamento para a doença, né? Para a DMD? Hoje existe, né? Infelizmente não temos a cura da distrofia muscular do Duchenne, porém temos tratamento, né? O tratamento que pode ajudar a retardar a progressão da doença. A gente tem o uso de corticoides, a prednisona, ela vai melhorar a força muscular e preserva a função respiratória. Também é muito importante o acompanhamento fisioterapêutico, né? O fisioterapeuta, ele tem um papel extremamente importante. E não só o fisioterapeuta, né? Vamos ter que ter uma equipe multidisciplinar com fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais, né? Temos que ter uma equipe multidisciplinar. Como nós fisioterapeutas já estamos acostumados, a maioria das doenças, termos que ter uma equipe mútua, né? Não ser apenas um problema, um trabalho da gente. Infelizmente, né? Como eu falei, a gente não tem cura para essa doença, mas esperamos que com o futuro e o avanço da ciência a gente consiga dar ainda mais qualidade de vida para os nossos pacientes, né? A gente sabe que hoje em dia está tendo pesquisas bem influentes que estão tendo e são bem promissoras realmente e está indo em andamento. E a gente espera que essas pesquisas realmente avancem para que podemos, né, ter finalmente um tratamento ainda mais eficaz. Não que esses não sejam, mas que seja ainda mais eficaz e que a gente possa até conseguir a cura dessas crianças, desses pacientes, né? E é isso. Espero que tenham dado, assim, mais uma abertura, assim, na mente de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bom, agora em relação ao prognóstico da distrofia de Duchenne, infelizmente a expectativa de vida desses indivíduos que possuem essa doença fica entre os 20 e no máximo ali até os 30 anos, sendo casos muito raros passar disso. E as causas mais comuns dessas mortes vão ser a insuficiência respiratória e complicações cardíacas, uma vez que a gente vai ter o comprometimento dos músculos respiratórios e cardíacos.
Eu me chamo Maria Fernanda e eu vou falar um pouco sobre a distrofia muscular de Becker. A distrofia muscular de Becker, ela surge de uma mutação na proteína subsarcolemal distrofina. O gene defeituoso está localizado no cromossomo X, banda 21, subbanda 2 do braço curto. É herdado como uma característica recessiva ligada ao cromossomo X. E os pacientes que não apresentam um padrão de herança claro ligado ao cromossomo X podem possuir genes defeituosos que codificam glicoproteínas associadas à distrofina, em vez da distrofina. As mutações da distrofia de Duchenne, elas são frequentemente diferentes das expressas na distrofia de Becker. A de Duchenne, ela vai surgir fora de um quadro de leitura da distrofina, resultando na ausência da expressão da distrofina, enquanto as de Becker, elas vão surgir dentro do quadro de leitura, resultando na disfunção ou deficiência da proteína. Falando um pouco sobre a distrofina ela é uma proteína que vai conectar o citoesqueleto das células musculares, que também podem ser chamadas de fibras musculares, à matriz extracelular, proporcionando estabilidade e resistência a essas. Na ausência, as células musculares elas ficam mais vulneráveis a danos, quando submetidas a contração e relaxamento. Isso leva à degeneração muscular, porque as fibras musculares elas não vão conseguir se regenerar de forma adequada, o que vai resultar em necrose e substituição por tecido adiposo e fibroso. Pode desencadear essa degeneração muscular uma resposta inflamatória, podendo agravar a lesão muscular. E também a distrofina ela se manifesta no coração, e a ausência dela pode desencadear a cardiomiopatia dilatada, que é uma condição em que o coração ele se torna dilatado e não consegue bombear sangue de forma efetiva. Falando um pouco sobre as manifestações clínicas, a distrofia de Becker ela tem um início mais tardio e os sintomas são mais leves em comparação com a distrofia de Duchenne. Entretanto, no músculo cardíaco, elas podem afetar da mesma maneira. Dentre as manifestações, geralmente inclui fraqueza muscular. Inicialmente, essa fraqueza vai se manifestar em músculos proximais, então ombros, coxas, o que vai dificultar atividades como correr, subir escadas. A marcha ela pode se tornar instável e os pacientes eles podem apresentar uma marcha em bico de pés, devido à fraqueza nos músculos da panturrilha. Câimbras elas podem ser frequentes, principalmente após exercícios físicos, e a cardiomiopatia dilatada pode levar a sintomas como falta de ar, fadiga e arritmias. Problemas ortopédicos, deformidades como escoliose e contraturas articulares, elas podem se desenvolver ao longo do tempo.